Oi, alunos de arte do 7º ano, essa é a nossa terceira aula gravada. E nós vamos falar de fotografia, a primeira parte do nosso conteúdo sobre fotografia. Bem, fotografia é arte, mas também é tecnologia. Perceba nessa imagem feita numa cidade do Japão, como é utilizada em grande escala a fotografia nos grandes centros, não é mesmo? Fotografia é a técnica de criar e captar imagens por meio de uma exposição luminosa. Qualquer que seja a tecnologia da fotografia, é preciso luz para que essa fotografia seja feita. Técnica porque necessita de equipamento, não é? E arte porque necessita da sensibilidade humana operando esse equipamento. Fotografia é a arte mais presente hoje em todas as cidades. Bem, como tudo começou? Como foi inventada a fotografia? A fotografia foi inventada por Joseph Lipsy, que nasceu em 1765 e morreu em 1833. A primeira fotografia foi feita na França em 1826, ainda no século XIX. A primeira fotografia de Joseph Lipsy, que você vê nesse retrato, foi feita mostrando a vista de uma cidade francesa. Possivelmente essa foto foi feita do alto, mostra, né? Aí os telhados de algumas casas, as laterais de alguns prédios e também a linha do horizonte, né? No fundo aí dessa cidade francesa. Mas como que o Joseph Lipsy conseguiu fazer a primeira fotografia? Ele utilizou a técnica da câmara escura, utilizou também uma placa de estanho para fazer a primeira fotografia. O inventor Joseph Lipsy utilizou a técnica da câmara escura, uma caixa com um furo pelo qual a luz entra e produz uma imagem invertida na parede da caixa. O inventor, então, pegou uma placa de estanho coberta com betume, material fotossensível. O que é um material fotossensível? É que queima com a luz, na presença da luz, né? E a imagem ficou gravada na placa de estanho, como você está vendo aí nessa imagem. Bom, logo que a fotografia foi inventada, houve um desenvolvimento, né, dessa tecnologia. E já em 1840, Louis Compte trouxe a fotografia para o Brasil. A primeira fotografia feita por aqui revela o Paço Imperial no Rio de Janeiro. É também a primeira fotografia feita na América do Sul, produzida poucos meses após o início da atividade comercial da fotografia. Bem, durante muito tempo a fotografia foi feita de forma analógica, com um filme que deveria ser exposto à luz. Depois veio a câmera digital e, com a invenção da câmera digital, hoje nós temos câmeras na maioria dos nossos celulares, né? Bom, na forma analógica, o que é analógica? É a forma mecânica. Havia um filme negativo que permitia a produção de imagens limitadas. Esse filme, como você vê nessa imagem, essa mão segurando, precisava ser revelado no papel para se reproduzir a imagem. Já a câmera digital, ela gera uma informação visual com a entrada de luz em forma de bits que ficam gravados na memória dos aparelhos. Esse é o sistema dos nossos celulares. Mas se você perceber, em todos esses equipamentos há o que a gente chama de obturador, que é um furinho onde entra a luz para gravar de alguma forma essa imagem. Bem, fotografar hoje é um hábito muito comum, como o professor já disse. Na maioria dos celulares é possível você fotografar. Mas para fazer fotos profissionais é preciso saber manipular a câmera, é preciso estudar os recursos da câmera, né? São recursos de lentes e também controle da entrada de luz. A quantidade de luz que entra na câmera é possível controlar também. A maioria dos celulares possuem recursos automáticos, mas para fazer fotos profissionais, o fotógrafo tem que estudar, porque às vezes o cliente pede determinada foto e ele não pode contar com a sorte para fazer essas fotos, né? Ele tem que estudar direitinho para produzir essas fotos.
A foto, essa é uma foto artística. O que a gente chama de uma foto artística? É uma foto que tem vários critérios que pode ser considerada uma arte. Essa daí, de uma paisagem, é de John Martin. No começo, a pintura era considerada superior à fotografia, porque no começo da fotografia as imagens eram em preto e branco, eram borradas, né? Então os pintores achavam que a mão do homem e o talento do homem poderia captar melhor o que estava à sua volta, que é a fotografia. Mas com o desenvolvimento da fotografia, isso impactou a arte também. Olha só que quadro maravilhoso, que é uma fotografia que qualquer um colocaria, né, numa parede emoldurada, não é mesmo? Bem, mas os pintores na época, eles não ficaram alheios à chegada da fotografia. Muitos deles procuraram aprender mais com a ciência, né, que acabou sendo desenvolvida, a tecnologia que acabou sendo desenvolvida pelo, pelas pessoas, né, que passaram a trabalhar com fotografia. Claude Monet, que nasceu em 1840 e faleceu em 1926, ou seja, quando ele nasceu já existia a máquina fotográfica, né? Para ele, a invenção da fotografia influenciou bastante, né? Ele buscou com isso novos caminhos dentro da arte. Em 1872, o Claude Monet, que era um pintor francês, criou e expôs uma pintura que foi muito criticada e já trazia alguma influência por conta da invenção da fotografia. Vamos ver. Bem, o Claude Monet, ele criou esse quadro aqui, chamado Impressão Nascer do Sol, de 1872, é um óleo sobre tela, né? Bom, Claude Monet deve ter pensado assim, como já existe a fotografia, logo logo ela vai, né, ter um grande desenvolvimento, em vez de retratar uma paisagem marinha de forma bem definida, bem detalhada, o que a gente chama de realismo acadêmico, Monet procurou explorar outras coisas na pintura, pinceladas soltas, deixando outros detalhes para a imaginação do apreciador. Os críticos de arte não receberam bem disso, né? Em tom de reprovação, disseram que aquilo, brincando com o título que ele deu para a obra, na verdade era mesmo uma impressão de pintura e não uma pintura de fato. É claro que essa obra fez tanto estardalhaço, fez tanto sucesso, que os pintores que aderiram a esse caminho criaram um nome para esse movimento de impressionista, baseado no título da tela, Impressão Nascer o Sol, e também na brincadeira que os críticos quiseram fazer. Na verdade, a brincadeira resultou num movimento muito sério chamado impressionismo. Bom, aqui outra obra dentro do impressionismo, Lírios d'Água, de Claude Monet, 1906. Um óleo sobre tela também. Bom, com a chegada da fotografia, o desenvolvimento da indústria, né, os, as tintas começou a ser fabricada, aparecer em tubinhos que os pintores poderiam levar em seus trabalhos ao ar livre, né? Houve um desenvolvimento também muito grande da arte, né? E com isso a natureza passa a ser um destaque dos quadros. Antes os pintores pintavam em seus estúdios fechados, tudo era, vamos dizer, de certa forma, imaginado, né? A partir de então, os pintores passaram a ter uma liberdade maior, uma mobilidade maior. Então as pinceladas, elas tinham que ser rápidas também, porque como eles pintavam ao ar livre para aproveitar a luz de determinados horários, né? Então eles tinham que pintar rápido também. Bom, esse outro quadro, Madame Monet e seu filho, também do Monet, de 1875, Olhos sobre tela. Com a chegada da fotografia, os pintores descobrem que o objeto muda de cor dependendo da hora do dia, né? Também pesquisas que eles já vinham fazendo, né? Os efeitos ópticos descobertos pela pesquisa fotográfica sobre a composição de cores, formação de imagens na retina do observador, passam a influenciar as técnicas dos pintores impressionistas. Eles começam a usar cores puras, sem misturar tintas, porque eles descobrem que as cores colocadas umas ao lado das outras são misturadas pelo olho do observador durante o processo de formação da imagem na mente. Bom, essa é a primeira aula sobre
fotografia, nós teremos uma outra, né? Nessa procuramos contar um pouquinho da invenção da fotografia e o impacto que teve no setor da arte, né? Notadamente da pintura. E vamos deixar aqui para você uma atividade. Nós vamos fotografar uma flor com o celular, né? Você vai fotografar uma flor. Caso você não tenha, vamos dizer assim, um celular, você pode pegar uma imagem na internet ou de uma revista de uma flor e depois vai fazer uma ilustração colorida dessa imagem, como um exemplo que você está vendo aqui nessa imagem, né? Nessa fotografia. Então, faça esse trabalho, porque você vai observar direitinho, né, as tonalidades das cores e buscar de uma imagem já feita, uma imagem real, e buscar transpor, né, essas mesmas cores, esse mesmo desenho para o seu caderno de desenho. Bom, obrigado pela atenção e até a próxima aula.